Bom, Vanessa, enfim, aqui ao seu lado, eu sei que para alguns essa sigla pode parecer o que ela está querendo dizer com essa sigla. Então, assim como alguns leigos como eu no assunto, por favor, o que significa TDAH? O que é isto? Como você descobriu isso? Bom, foi eu que descobri, não. Isso é um transtorno meio... Na verdade, assim, eu vou falar como psicopedagoga, mas é um transtorno da área médica. Né? Quem pode realmente dar o laudo do TDAH são os médicos, que são os neurologistas e os psiquiatras. O TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, tem pessoas que elas possuem o TDAH com ênfase no déficit de atenção. E tem pessoas que possuem TDAH com ênfase na hiperatividade. E existem outras pessoas que têm os dois juntos. Eles têm o déficit de atenção e são hiperativos ao mesmo tempo. E quando se descobre isso, desculpa, quando que é a melhor fase para você detectar isso? Às vezes a mãe tem um filho que de repente pode ter esse tipo de bloqueio, vamos dizer assim. Como que pode se identificar na infância? Na verdade, a criança com a idade de 7 anos é a melhor fase para se fazer avaliação do transtorno de atenção, né, com hiperatividade. Mas anterior a essa idade, a criança já começa a ter uns comportamentos que os pais, a escola, conseguem avaliar de alguma forma isso e conseguem perceber. Né? Então a gente pode falar assim, o que acontece com uma pessoa que tem TDAH? Vamos pegar o que tem o déficit de atenção. São pessoas desatentas, né? Por exemplo, a mãe está fazendo para-casa com a criança. Um mosquitinho que passa, ele já tira o olho do para-casa. Isso é um excesso de desatenção. Não e quando a gente... Eu tô quase ficando assustado. Não, mas deixa eu explicar. Por exemplo, o transtorno, gente, é porque é um transtorno mesmo. Gera um problema a nível familiar, social, sabe? Não é porque a criança está lá fazendo para-casa, ela ficou desatenta num dia, ela deu uma resposta incompleta, que ela tem um déficit de atenção. No caso do transtorno, altera o ciclo, o progresso de desenvolvimento da criança, no caso. E assim, esse transtorno ele vai aparecer na escola, dentro de casa, na igreja, entende? Ele tem que ocorrer em ambientes diferentes. De repente a criança está na igreja e a pregação é para um adulto, ela fica inquieta, puxa o cabelinho da pessoa que está do lado, começa a desenhar, balançar as perninhas, fica agitada, aí fala, olha, essa criança é hiperativa, porque hoje está na moda dar esse diagnóstico. Qualquer coisinha, um dia eu vi num programa, aí eu balanço muito a perna, né? Aí eu estava assim, hoje eu estou até me comportando aqui, uma amiga minha estava assistindo, ela estava assim, Vanessa, você é hiperativa, você balançava a perna o tempo inteiro. Não é uma característica que vai definir o transtorno. É um grupo de comportamentos que vai caindo no E pode ser os dois, como pode ser um ou o outro, né? Pode ser. Inclusive a questão do déficit de atenção e a hiperatividade também acaba trazendo uma disfunção cerebral onde a pessoa não consegue desenvolver a sua intelectualidade, as suas habilidades, por exemplo, na escola. Não, olha só. Como uma criança normal desenvolveria. O TDAH não vai implicar a pessoa ter um distúrbio de aprendizagem, não. Geralmente, por exemplo, tem um transtorno que é dislexia, tem outro transtorno que é descalculia. A pessoa que tem uma descalculia, uma dislexia, geralmente ela tem um transtorno de atenção, ela é hiperativa, mas não quer dizer que tenha que ter. Na verdade, assim, o TDAH tem alguns fatores que geram o TDAH. Então, um dos é a questão neurológica. A pessoa com TDAH ela tem uma dificuldade na parte pré-frontal do cérebro. Os médicos explicam isso muito bem, que é a parte das funções executivas. Qual que é a função da parte pré-frontal do cérebro? É trabalhar, por exemplo, raciocínio abstrato, a parte pré-frontal são as funções executivas, de fazer a pessoa se organizar, ter autocontrole. Como essa parte do cérebro ela tem um probleminha, então a pessoa se torna hiperativa, fala demais, ela não tem um freio inibitório nas ações dela. Então isso vem de genético. Ah, tá. O TDAH, existe pesquisa que fala que ele é um transtorno genético. Então, por exemplo, se eu sou alta e eu tenho TDAH, um pai alto tem grande probabilidade de ter um filho alto. O pai que tem TDAH, ele vai ter um filho com TDAH, possivelmente. Tanto é que às vezes eu brinco com meus amigos que são coordenadores de escola, que tem uma criança extremamente agitada, tem todo o perfil de hiperativo. Aí chama o pai para conversar, eu no consultório eu fiz isso, aí eles falam assim, não, meu filho não tem nada não, ele é igualzinho eu, ele é normal, ele não tem nada. Ele se identifica, porque parece. Acho que tem que dar 2 diagnósticos, né? Então o TDAH ele é genético, ele tem o fator ambiental também, pode falar? Que gera o TDAH. Mas é ambiental, por exemplo, assim, lá na minha casa está tendo um problema entre eu e meu esposo, então a gente está brigando muito, então agora meu filho virou hiperativo. Não existe virar hiperativo, a pessoa nasce com isso. A medicina até fala dos genes, né, da dopamina e noradrenalina, que são os genes responsáveis para transmitir informação, os neurotransmissores, que tem um problema nessa área. Por isso que entra com a medicação.
Então, o problema ambiental seria nesse sentido, por exemplo, de uma mãe que mexe com, fuma, bebe, isso também vai atrapalhar, pode levar a gerar pode ser o TDAH. congênito, no caso. Agora, Vanessa, nós tivemos aqui há pouco tempo atrás alguém falando sobre a dislexia. Eu percebo que há uma linha, então, tênue que divide a dislexia do TDAH. Existe mesmo essa diferença muito pequena de você diagnosticar? É um diagnóstico que tem que ser cuidadoso para que não diagnostique A ou diagnostique B sem... Na verdade, o TDAH é um diagnóstico que é feito pelos médicos. Entendeu? Ele é clínico. É clínico, mas não é nem comportamental só. Não é. A pessoa que tem TDAH tem problema comportamental. Sim. Só que... Mas o fator biológico também existe. Né? Existe. Então, a questão da dislexia e da descalculia são transtornos tratados por nós, psicopedagogos, pelos psicólogos, fonoaudiólogos. Não com medicação. Não precisa. Dislexia é um transtorno na área da leitura e da escrita. A criança faz 7, 8, 9 anos, ela não consegue ler, não aprende a ler, nem escrever da forma correta. Tem muita dificuldade. Eu atento crianças assim. Então, a dislexia é um assunto enorme, é um transtorno também muito difícil de ser dado, é uma coisa muito séria. Tivemos uma fonoaudióloga aqui que falou sobre isso, inclusive. A gente falou muito da questão da dislexia. E ela citou a questão da hiperatividade. Do TDAH, ela também citou essa questão, mas muito en passant. Mas, por exemplo, você citou que no caso da dislexia não é necessário medicamento. No caso da hiperatividade, sim, porque a criança não consegue ficar parada. Ela consegue, inclusive, irritar todo mundo que está em volta, né? A criança hiperativa, ela fala em demasia, ela pula. Por exemplo, se um menino hiperativo sentar aqui, ele escorrega no sofá, ele levanta, ele mexe nas coisas que estão ao redor o tempo inteiro, ele não para. É como se estivesse ligado no motor 24 horas. Nem está conversando com o imperativo, você nem termina de fazer pergunta, ele já está te respondendo, entende? Ele não filtra as ações dele, o que dá vontade de fazer, ele faz. Aí eu recebo criança no consultório, eu falo assim, meu filho, você já levou 3 ocorrências, numa semana, 1 por dia, 5 ocorrências. Por que você respondeu ao seu professor? Por que você não copiou a matéria? Sabe essas atitudes de indisciplina? Aí ele fala assim, Vanessa, eu lembro de você na sala. Uns dias atrás eu atendi um que jogou, se ele estiver me assistindo, um beijo pra você. Ele jogou um abacaxi no liquidificador, no ventilador da escola. Então, eu falei assim, mas por que você fez isso? Ele queria assim, descascar o abacaxi. Não, era de forma prática. Qual o problema eu falei assim, por que você fez isso? Ele falou assim, Vanessa, eu lembro de você, mas eu não consigo. Sabe, eles são extremamente impulsivos. É impulso mesmo, né? Mas... Desculpa, eu queria te perguntar, porque tem muito a ver com o que você está falando, questão do medicamento, porque muitos pais hoje vê o filho um pouquinho agitado, aí fala, vou levar no médico, porque esse menino pode estar tem características de hiperatividade. Aí chega lá, acha um médico, por exemplo, que não está afim de fazer um diagnóstico mais apurado, aí toca um remédio. Tem um medicamento que é muito usado hoje, o tal da Ritalina, né? Que é para trazer o menino para uma concentração mais, vamos dizer assim, melhor. Né? Na verdade, para aquietar a criança, mas a desculpa é que é para fazer a criança concentrar. E tem pai que vai na onda, porque ele não aguenta mais ver o menino blá, 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 para lá e para cá dentro de casa. Né? E aí o médico manda dar o remédio, ele vai tocando o remédio do menino. Você acha que isso não pode trazer uma piora futuramente, trazer uma consequência? Claro que pode, porque isso seria uma avaliação feita de forma errada. Né? Quando a gente vai dar palestras, escolas, nos lugares que eu costumo falar sobre o transtorno, a gente fala o seguinte, que eu, enquanto crente, né, eu creio, e a palavra de Deus fala que Deus mandou que a gente orientasse os nossos filhos. Hoje em dia, os pais, assim, trabalham muito, né? Então, as pessoas andam terceirizando os filhos. E muitas vezes os pais procuram... Essa palavra até é forte, né? Terceiriza, vão da escola, babá, psicólogo, coloca todo mundo para cuidar do filho, menos ele. Então, às vezes, ele está ali no final de semana cansado, o menino está pulando, às vezes para chamar atenção, porque está sentindo a falta do pai, quer chamar atenção, e aí o pai, esse menino é hiperativo, porque está na moda isso. E é lógico que isso vai trazer grandes prejuízos, porque às vezes a criança está com problema de ausência de pais, e não tem nada a ver com hiperatividade. Durante uma época que eu conheci o Daniel, eu achava que o Daniel era hiperativo. Você teve algum diagnóstico de hiperatividade, Daniel? Não, porque fala demais esse menino, viu? Eu falo com força, rapaz. E quando ele cansa de falar com a voz dele, ele começa a falar com a voz dos outros, quer ver? Fala aí. Olha só, bem pessoal, vai começar o programa de tudo um pouco com o Pastor Jean, olha só, maravilha! Não, ele cansa tanto de falar que ele fala, quer ver um outro cara, uma pessoa muito conhecida nossa, aqui da Lagoinha, quer ver? Fala aí. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a vida de todos, amém? Glória a Deus, e leia o boletim todinho.
No caso, uma pessoa assim, ele pode ser hiperativo? Mas ninguém faz diagnóstico assim, não. Esse cara não volta nunca mais. A gente pode dar pra ele uma Ritalina? Tem uma Ritalina aí, gente? Vai tocar a Ritalina nele. Pastor Jean, já que você falou, o Daniel é tão hiperativo assim, que ele, de noite ele fala. Ele fala até de noite? Não, ele conversa de noite. Você fala dormindo. porque ele é Rapaz, às feliz. vezes eu tô na internet assim, tá no hotel lá, descansando. Sonambulismo. Daqui a pouco eu escuto. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, gente, como assim? O bicho nem dormindo ia parar de falar. Nem de noite ele descansa. Nem de né? noite. Faz parte. Mas, eu gente, acho- olha só, existe, pode Marcar falar? uma consulta com a senhora. Existe uma lista de sintomas e falar? sinais que foram elaborados por uma equipe médica. Né? Eu posso falar. Não, como se ela também não falasse, né? Vocês estão perto de papai, não tô avisando, vocês estão perto, vocês estão muito perto. Não, vocês perceberam aqui. Não, mas aqui, eu tenho Não, só tem hiperatividade. gente que fala. Acho que só tem imperativo dentro desse estudo de coisa. Não, mas ó, existe uma lista de sintomas e sinais que os médicos, quando vão fazer essa avaliação, eles seguem. Então, por exemplo, a criança que eu trabalho, por exemplo, eu mando ela lá para o médico. Então, ele vai avaliar os sintomas que ela possui e se isso está perdurando na vida dela pelo menos durante uns 6 meses. Então quer dizer que toda mulher é hiperativa. Ah, não, está escrito isso. Brincadeira, Tá inventado. brincadeira. Brincadeira. É só para quebrar o gelo, que eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou ouvir. Mas...